Bem-vindos ao Poder na Política. Hoje vamos destrinchar um escândalo que está chocando o Brasil, a Operação Sem Desconto, que revelou um esquema bilionário no coração do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Estamos falando de 6,3 bilhões desviados, dinheiro que deveria estar no bolso de aposentados e pensionistas. Quem está por trás disso? Como esse esquema funcionou por tanto tempo? E o que isso diz sobre o sistema político brasileiro? Prepare-se, porque essa história é de tirar o fôlego. Fique com a gente. Primeiro, vamos entender o que é o INSS. Ele é a espinha dorsal da Previdência no Brasil, garantindo aposentadorias, pensões e benefícios para milhões de trabalhadores. Mas, entre 2019 e 2024, esse sistema foi transformado em uma máquina de fraudes. A Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria Geral da União, descobriu que associações fajutas estavam descontando dinheiro diretamente dos contra-cheques dos segurados. Essas associações prometiam serviços como assistência jurídica, descontos em academias ou até planos de saúde. Mas sabe qual era o problema? Esses serviços, na maioria das vezes, nunca existiram. O dinheiro ia parar nas contas de uma quadrilha que lucrou bilhões enquanto aposentados ficavam na mão. Agora, você deve estar se perguntando, como um esquema tão grande assim funcionou sem ninguém perceber? A resposta é chocante. Ele só foi possível porque tinha gente de dentro do INSS facilitando tudo. As investigações apontam que servidores e até diretores recebiam propinas para liberar o acesso dessas associações aos sistemas do Instituto. Eles permitiam que descontos fossem inseridos sem o consentimento dos beneficiários. E não era qualquer trocado. Estamos falando de milhões de reais circulando em um esquema sofisticado, com empresas de fachada e até falsificação de assinaturas eletrônicas. A Polícia Federal entrou em ação com tudo. A Operação Sem Desconto mobilizou centenas de agentes, cumpriu mandados de busca e apreensão em várias cidades e prendeu 6 suspeitos. Entre eles, um nome se destaca: Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como Careca do INSS. Ele é acusado de ser o cérebro por trás das propinas, articulando o esquema e lavando dinheiro. Mas a lista de envolvidos não para por aí. O ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, e o ex-diretor de benefícios, André Fidelis, também estão na mira. E tem mais, até um agente da Polícia Federal, Felipe Roters Coutinho, foi preso por colaborar com a quadrilha, usando viaturas oficiais para ajudar os criminosos. É um escândalo atrás do outro. E quem estava no comando do INSS enquanto tudo isso acontecia? Alessandro Stefanuto, o ex-presidente do Instituto, que foi afastado e demitido depois que as investigações mostraram que ele autorizava liberações em lote de descontos associativos. Mesmo com alertas sobre irregularidades, ele seguiu em frente, como se nada estivesse errado. O rombo total, 6,3 bilhões ao longo de 5 anos. Esse dinheiro poderia ter transformado a vida de milhões de brasileiros, especialmente daqueles que dependem do INSS para pagar contas básicas, comprar remédios ou simplesmente sobreviver. Apresentador: diante de um escândalo desse tamanho, o governo não teve escolha a não ser agir. Todos os repasses para associações suspeitas foram suspensos, e uma força-tarefa foi criada para devolver o dinheiro roubado diretamente nas contas dos segurados. O atual presidente do INSS garantiu que essa será a única forma oficial de ressarcimento, para evitar novos golpes. Além disso, 5 servidores, incluindo diretores e procuradores, foram afastados. Mas a pergunta que fica é: será que isso é suficiente? Como um esquema desse tamanho operou por tanto tempo sem ser descoberto? E quem mais sabia disso? Será que a corrupção parou no INSS ou subiu até os escalões mais altos do poder? Apresentador: esse caso vai muito além de números. Ele expõe a fragilidade de um sistema que deveria proteger os mais vulneráveis. Aposentados e pensionistas que trabalharam a vida inteira foram traídos por quem tinha o dever de protegê-los. E isso levanta questões graves sobre o sistema político brasileiro. Como é possível que instituições tão importantes sejam tão mal fiscalizadas? E o que dizer do silêncio de tantas autoridades enquanto bilhões eram desviados? Esse escândalo já está reverberando no Congresso,
com deputados e senadores cobrando investigações mais profundas. Aqui no Poder na Política, a gente quer saber: quem vai pagar por esse prejuízo? E mais importante, como evitar que isso aconteça de novo? Apresentador, para você ter uma ideia do impacto humano disso tudo, imagine uma pessoa idosa, que recebe uma aposentadoria de um salário mínimo, descobrindo que parte do seu dinheiro foi descontada sem explicação. Muitos só perceberam as fraudes quando viram o saldo no banco. Histórias como essas estão se multiplicando pelo Brasil. E a indignação é geral. E esse escândalo não é só sobre corrupção. É sobre a dignidade de milhões de brasileiros que foram lesados por um sistema que falhou com eles. Agora, queremos ouvir você. O que acha desse escândalo? Acha que o governo está fazendo o suficiente para punir os culpados? Ou será que esse caso vai acabar como tantos outros, sem justiça? Deixe sua opinião nos comentários, porque aqui no Poder na Política, a sua voz faz a diferença. E outra coisa, será que esse é só o começo? Será que outros esquemas parecidos estão acontecendo em outras instituições? Vamos continuar investigando e trazendo tudo para você. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da política, não esqueça de se inscrever no Poder na Política e ativar o sininho. Dê aquele like maroto, compartilhe esse vídeo com quem precisa saber a verdade. E vamos juntos cobrar transparência e justiça. Até a próxima. E fique de olho no poder.